Vamos então avançar aqui nos nossos vídeos sobre a ACT e vamos falar agora sobre a ação e compromisso, que vai ser o nosso último processo, última capacidade dentro da flexibilidade psicológica, desse Hexaflex da ACT. Bom, gente, nas últimas aulas a gente foi construindo muito esses diferentes elementos da ACT. Então, por exemplo, a gente falou da desfusão, falamos do sofrimento primário e secundário, os tipos de sofrimento, falamos da aceitação e dos valores. E, de certa forma, todos esses processos apontam para uma pergunta final, aquilo que seria o cerne para a gente fazer esse fechamento do Hexaflex. Afinal, como transformar tudo isso em uma mudança concreta na vida? Então, gente, é justamente aqui que entra a ação compromissada. Mas André, afinal o que é isso? Por quê? Ou da onde vem esse termo, né? A ideia aqui é que na ACT, a mudança psicológica ela não acontece apenas no nível da compreensão, do entendimento, né, do conhecimento. Ela precisa aparecer também no nível do comportamento, ou seja, na direção das escolhas, no que se faz no dia a dia e de como que a pessoa constrói seu cotidiano, né? Ela estabelece seus hábitos, seus compromissos, né? Como que ela coloca tudo isso em prática. Portanto, gente, a ação compromissada está diretamente ligada àquilo que foi o nosso vídeo anterior, que a gente falou sobre os valores. Não sei se vocês lembram. Os valores dessa questão da direção, né, do cerne, de como que a gente vai se colocar no mundo para além dos objetivos, né? Aquilo que seria o fundamento da nossa existência. Ou seja, não se trata simplesmente de agir mais ou de aumentar a produtividade dos objetivos e das metas. Trata-se também de uma maneira alinhada com aquilo que realmente está no cerne, na essência do que a pessoa entende que é importante para a vida dela. E isso tudo, gente, é muito importante porque muitas vezes alguém pode compreender perfeitamente os conceitos, né? Logicamente, racionalmente, entender aquilo que seria a teoria, né? Identificar os seus padrões, como funciona e até reconhecer quais são os seus valores, né? Aquilo que é importante para ela. Mas mesmo assim, né, continuar paralisado, né, não se comprometer, não se responsabilizar pela própria vida. E na ACT, gente, a ação compromissada representa justamente esse movimento de transformar os valores em comportamento, né, de transformar aquilo que seria o abstrato, teórico, no prático. É a capacidade de conseguir continuar caminhando mesmo na presença do medo, da insegurança, do sofrimento primário, do sofrimento secundário, da ansiedade, do desconforto, e ainda assim conseguir estabelecer uma vida que faça sentido. Portanto, isso significa justamente que a ação compromissada, ela não depende da eliminação prévia do sofrimento. Aqui a gente já começa a entender como que isso tem uma função excelente para pessoas que são perfeccionistas ou excessivamente críticas ou autocríticas. Muitas pessoas, por exemplo, esperam se sentir prontas para agir. Esperam que a ansiedade desapareça, que tudo dê certo, que a autoconfiança comece a surgir e o medo diminua para começar a tomar uma atitude. Aqui na ACT é o contrário. Você tem que ir mesmo com medo e é a partir desse ir mesmo com medo que você vai estabelecendo esses mecanismos e essas habilidades da flexibilidade psicológica. Mas na prática, a vida raramente funciona assim, né? Então, dessa forma perfeccionista. E um dos objetivos da terapia, da aceitação e compromisso é justamente ajudar a pessoa a desenvolver essa flexibilidade psicológica suficiente, né, para agir mesmo quando as experiências internas estão difíceis, quando elas coexistem de uma maneira complicada, né, desconfortável, mas ainda assim tem que dar continuidade ao processo. E agora, tendo como foco a prática clínica, isso pode começar de formas muito simples, pequenas, né? Por exemplo, retomar uma conversa evitada há meses, fazer uma atividade significativa em um dia de semana, se expor gradualmente a situações importantes, dar pequenos passos em direção àquilo que importa. Tudo isso já dá um fundamento de um caminho para se seguir, né? Um caminho que seja de significado, de sentido. E é interessante trazer isso porque esses movimentos eles não precisam ser perfeitos, eles precisam ser feitos, né? Feito é melhor que perfeito, né?
E na ACT não trabalha com essa lógica rígida de sucesso ou fracasso absoluto. Pelo contrário, o foco está justamente na direção do comportamento, né? E não do desempenho perfeito. A ideia é que o compromisso e a responsabilidade que fazem com que as coisas aconteçam. E as coisas acontecendo se produz a habilidade da flexibilidade, se produz sentido, se produz significado, se produz a consolidação dos valores que são o cerne, a essência daquilo que é importante para o indivíduo. E um outro ponto super importante na ação compromissada é que não significa insistir de maneira inflexível ao compromisso ou à responsabilidade. Pelo contrário, o compromisso na ACT não é rigidez, né? Não é algo que é rigoroso, algo que é crítico. Pelo contrário, exige uma adaptação, né? Um ajuste da sensibilidade ao contexto. Por isso que o compromisso ele nasce justamente no final dos processos do Hexaflex. Primeiro vem a aceitação, primeiro vem a desfusão, depois vem os valores, depois vem a consciência emocional, consciência no momento presente. Então, tudo isso vai, vamos dizer, imunizando aquilo que seria uma possibilidade de um compromisso rígido e rigoroso, né, e crítico. A ideia é ser muito mais uma consolidação da direção, daquilo que é importante. E ao longo do processo psicoterapêutico, recaídas, dificuldades ou interrupções vão acontecer naturalmente. E isso faz parte da experiência humana. O problema não está em tropeçar, mas sim em abandonar completamente a direção construída daquilo que foi estabelecido previamente. Por isso, gente, muitas vezes a ACT trabalha mais com uma persistência flexível do que uma motivação intensa. Porque a motivação ela varia conforme o dia, conforme o contexto, o tempo. As emoções variam também. Mas os valores, eles sempre vão continuar oferecendo aquilo que seria uma direção perene para os momentos difíceis, uma direção perene da vida, da personalidade, do que realmente se estabelece como constante na vida de uma pessoa. Bom, então para a gente finalizar aqui nossa aula de ação compromissada, é interessante trazer que a ação compromissada também ajuda a pessoa a reconstruir esses repertórios comportamentais que foram ficando restritos, escassos, atrofiados ao longo do tempo. E quanto mais a pessoa ela coloca a consolidação da direção perene, né, tentando colocar isso em prática, menos ela vai evitar o sofrimento. E mais a vida vai tendo um ciclo de sentido e de significado sólido, estrutural, que faz de fato uma diferença na vida da pessoa. E aos poucos, conforme essas novas ações compromissadas começam a surgir, a experiência da própria pessoa também muda. Não apenas porque os sintomas diminuíram, né? Mas porque a pessoa volta a se engajar nas experiências significativas. Ela entra em ação, né? Ela não vive mais uma ideia sobre como a vida tem que ser e ela está na vida como tem que ser. Na sua simplicidade, né? Na sua praticidade. Eu acho que isso que é o mais interessante, é sair do conceito e ir para aquilo que de fato é o filme, né? Como se tem um filme de como que você tem que viver, uma boa história de vida. E daí, de repente, você está no filme, você é o filme. Eu acho que isso que é o grande caminho da ação compromissada. E é justamente isso que na ACT tem esse foco, né? Nessa construção de vida. O objetivo não é apenas reduzir o sofrimento psicológico, mas é conseguir justamente ampliar essa capacidade de viver de maneira mais rica, mais presente, mais alinhada com aquilo que é o cerne, com a direção, com aquilo que realmente a pessoa valoriza. Talvez a ideia mais importante dessa aula que eu quero que você saia, né, desse vídeo é justamente que a mudança psicológica não é apenas dentro da mente. Ela acontece quando novas redes de comportamento e de ação começam a ser construídas na prática, mesmo na presença das vicissitudes da vida, presença do medo, do desconforto, da insegurança, da incerteza. Na verdade, uma vida, né, que
está alinhada com os seus valores, na praticidade, na autenticidade, é uma vida que coexiste, né, com o medo, coexiste com a insegurança. Não é uma vida sem medo e sem insegurança. É uma vida em que transcende esses lugares de maneira a tolerar eles para conseguir, de fato, colocar as coisas em prática, colocar as coisas em materialidade, em realidade. E para finalizar, eu acho que no final das contas, a ação compromissada ela representa justamente tudo isso, né? Essa disposição fundamental de continuar caminhando em direção ao que importa. Mesmo quando a experiência interna não está totalmente sob controle e a experiência interna não está ajudando. Mas é essa disposição para tornar a vida bela, autêntica e significativa tal como ela é.